O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós sabemos que precisamos evitar o mal, nos esforçamos para isso. É preciso ter coragem para evitar o mal, para romper com ele. No entanto, é preciso mais coragem ainda para fazer o bem, que muitas vezes nós negligenciamos. Nós temos um foco muito no mal, no pecado, e negligenciamos a prática do bem, porque é uma coisa sutil. E a maior dificuldade que as pessoas têm de praticar o bem se chama conformismo, porque nós temos o hábito de nos nivelar por baixo, de nos acomodar e ficar esperando pelo outro. Se o outro não faz, eu também não faço. Ou se o outro faz isso, eu também faço isso. É igual a pessoa diz assim, quando às vezes algum pregador ou algum padre é pego num escândalo, num pecado público: ah, se o padre fulano fez isso, então eu estou muito bem. Nós não buscamos olhar para grandes referências e ter grandes metas na prática do bem. E a maior meta na prática do bem é Jesus, que não tinha tempo, não tinha hora, todo momento, não tem um preceito que nos impeça de praticar o bem. A única coisa que nos impede de praticar o bem é a nossa covardia e o nosso comodismo. É a única coisa que nos impede. É preciso ter coragem. Não pode deixar para depois. Não pode ter vergonha. Não pode ter medo. Tem uma historinha do Padre Léo, que ele conta que um senhor chamado Manel foi visitar o seu Antônio, e aí ele olhou lá na porteira: ô seu Antônio, vim aqui visitar o senhor, Manel, quanto tempo? Entra aí. Ele foi entrando, você sabe que na roça, né, entre a porteira e a casa é um longo trajeto. Aí ele foi andando devagarinho para visitar o seu Antônio. Ô seu Antônio, vim aqui falar uma coisa com o senhor. Entra aí, Manel, senta aí, peraí que eu já vou pegar um bolinho de fubá, um cafezinho. Senta, vamos conversar. Como é que tá a dona Joana? E aí conversaram ali uns 20 minutos. E aí o seu Antônio falou: seu Manel, o senhor veio fazer o que aqui? Ah, seu Antônio, sabe o que é? Eu passei ali no seu paiol, eu queria perguntar uma coisa para o senhor: o seu cavalo fuma? Não, o cavalo não fuma não. Então, porque eu vi sair uma fumaça lá do paiol, eu acho que está pegando fogo lá. Por que ele não apagou? Por que ele não resolveu o problema? A omissão provoca incêndios na vida dos outros, e o incêndio pode chegar na nossa casa também. Jeremias 48:10 vai dizer que maldito é aquele que se descuida da obra do Senhor. Está colocando na categoria de malditos aqueles que são omissos na prática do bem. E aí a gente vai na missa no domingo e vê lá a paróquia cheia, os bancos cheios, tem lá
500, 600, 700 pessoas. Veja quantas pessoas estão na pastoral. Veja quantas pessoas estão empenhadas na obra de Deus. Veja quantas pessoas dão o dízimo na paróquia. Maldito aquele que se descuida na obra do Senhor. E aí São Tiago vai dizer no capítulo 4, 17, aquele que sabe fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Por causa da omissão, o silêncio, o mal cresce em silêncio. Não adianta dizer, o mundo está do jeito que está, pela culpa dos corruptos, pela culpa de não sei quem, pela culpa de não sei quem. E o que eu e você fazemos contra o mal? Contra a corrupção? Por causa da omissão, as almas se perdem sem que ninguém diga para elas que elas estão se perdendo. Por causa da omissão, a verdade é abafada pela covardia. E as gerações se afastam de Deus. Quantos filhos estão se perdendo porque os pais são omissos? E por medinho de perder o amor dos filhos, não dizem para ele, filho, isso é pecado, filho, isso é errado, você não vai fazer isso, você não vai por esse caminho, porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Omissão dos pais. Quem se cala diante do mal, coopera com o crescimento dele. A omissão é não ajudar o próximo, a omissão é não ajudar o próximo quando se pode. Não defender a verdade quando ela é atacada. Omissão é não consolar quem sofre. Omissão é fugir, é fingir que não se vê o pobre, não se vê o injustiçado. Quando é que nós devemos fazer o bem? Quando a oportunidade de fazer o bem bate à nossa porta. Quantas oportunidades de fazer o bem já bateram na sua porta e você ficou esperando o outro do lado fazer? Mas bateu na sua. A oportunidade era para você, mas você se calou e esperou que o outro fizesse. Você poderia ter defendido a verdade, você poderia ter denunciado o erro, você poderia ter consolado alguém, mas ficou esperando. Omissão. Maldito aquele que se descuida da obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.